Glória a Deus, aleluias. Mais uma vez, salve a toda a amada igreja com a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Glórias a Deus. Irmãos, abram as suas Bíblias lá em Efésios, no capítulo 2. Mas antes eu quero fazer um bate-bola com os meus irmãos e as minhas irmãs. Irmãos, o que vai levar essa humanidade, ou o que leva um ser humano para o inferno? Só esse lado aqui esquerdo. O que vocês acham que vai levar o ser humano ao inferno? O que mais? Pecado. Agora vamos desse lado. E aí? O que vocês acham? Que vai levar o ser humano, que vai levar o homem? Quando a Bíblia fala homem, está falando de homem e mulher. Para o inferno. O que vai levar? O que vocês acham? Não? Amém. E o que mais? Amém. Amém? Repete comigo assim: hoje é noite de quebrarmos um conceito que nos foi ensinado, que é o pecado que vai levar o homem à condenação eterna. Amém? Conceito, algo no qual eu creio fielmente. E nós fomos ensinados, não só eu, aqui, que o pecado é que vai nos levar à condenação eterna. Mas a Bíblia vai nos provar hoje, nesta noite, que não é. Que o pecado é um grande mal. Sim, mas que existe algo maior que o pecado que pode levar o homem à condenação. Amém? Amém. Então vamos ler as Escrituras Sagradas. Efésios capítulo 2, vamos ler 2 versículos, que está verso 8 e o verso 9. Bendecido e adorado seja a pregação. A palavra do Senhor nos diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Amém. Amado Deus e eterno Pai, Deus, todas as orações aqui nesta noite já foi apresentada a Ti, e nós te agradecemos. Eu quero, Pai, mais uma vez te agradecer pela oportunidade, Pai, que o Senhor dá a mim e a cada um dos meus irmãos aqui nesta noite. Obrigado, Pai, por nos permitir acordar no dia de hoje, por nos permitir respirar, por nos permitir, Pai, estarmos aqui. Pai, porque é um privilégio estarmos aqui para ouvir a Tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, convenha que eu diminua para que o Senhor cresça. Espírito Santo de Deus, Tu tens total liberdade aqui nesta noite, e Tu és bem-vindo, Espírito Santo, no meio de nós. E o voto, Pai, que eu faço é que nós vamos dar a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor, hoje para todo sempre. Amém, amém. Glória a Deus. Pode se assentar. Irmãos, por muito tempo eu pensei que o pecado ele era o ponto máximo da condenação humana. Por muito tempo. E eu acredito que há pessoas crentes em Cristo Jesus
frequentam cultos evangélicos que também acredita que o pecado é o algo primordial que levará o homem à condenação eterna. E eu acredito que muitos crentes não entenderam até o dia de hoje o processo da salvação de si próprio e nem o processo da salvação do ser humano. É por isso que a gente acaba aqui crendo naquilo que nos foi ensinado. Ora, se alguém me ensinou, eu por um pouco de tempo tenho só aquele ensinamento, então eu vou ter aquilo como certo, fixo. Então, em nome de Jesus, nesta noite, Deus ele quer falar com cada um de nós que o pecado é um grande mal, mas que há um mal maior ainda que pode condenar o homem. Amém? Amém. E nós precisamos ter o entendimento de que todo ser humano nasceu condenado, nasceu com uma condenação eterna. Por meio de quê? Quando Adão pecou lá no Éden, Adão gerou uma condenação sobre a humanidade. Todo ser humano, a partir daquele momento, passou a nascer condenado, destinado à condenação eterna. Ah, mas peraí, presbítero, eu nem lá pago, eu também não. Mas eu nem andei com Adão, eu também não. Mas a Bíblia vai nos mostrar que todos nós pecamos. Abre para nós, Felipe, Romanos no capítulo 3, o verso 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ei, não só eu, não só você, mas todo ser humano pecou. E pecou involuntariamente, porque quando Adão lá cometeu, trouxe sobre a minha e a sua vida essa condenação. Ora, mas o que eu fiz? Não precisamos fazer nada, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A humanidade estava ou não estava condenada? Davi fala: em pecado gerou a minha mão. Então, eu e você pecamos. Algumas vezes, quase que todos os dias. Às vezes não por feito, mas por pensamento. E o nosso entendimento é que, olha, pequei, eu estou conseguindo vencer esse mal. Se alguém me perguntar hoje se eu vou para o céu, eu estou até com dúvida. E uma das armas do inimigo das nossas almas é usar essa falha nossa contra nós mesmos. Olha, você vai para a igreja, mas olha como é que você está, olha o que você fala, olha o que você faz, olha como você se conduz. E aí muitas das vezes a gente está caminhando com o Senhor, está crendo no Senhor, mas está ouvindo também a voz do inimigo das nossas almas.
ficarem destituídos estão. Mas eu e você não seremos totalmente condenados pelos nossos pecados. Porque se o próprio Deus diz que nós pecamos, e se nós estamos destituídos, observa que esse mesmo Deus, Ele é soberano, Ele é maravilhoso, Ele não é grande em amor, Ele é o próprio amor. E aí eu começo a entender que para nós estarmos aqui é porque Deus nos ama. Deus, Ele ama cada um de nós. Eu vou ser sempre repetitivo. Eu e você não somos obra do acaso. Deus, Ele nos traz aqui. É no domingo, traz na segunda, nos traz na quarta. Porque Ele nos ama. Ele nos faz. Quantos e quantos desejaria estar aí sentado na cadeira que você está sentado, queria ter a força que você teve para chegar aqui hoje mais um tempo. Então, não é para que eu e você vivamos uma vida de pecado, mas saiba que o pecado não é o que nos condena. Todos pecaram e agora ficaram destituídos, estão fora da glória de Deus. Passou a não ser mais justo. Eu não sou mais justo diante do Senhor. E aí eu pego nas mãos de Deus. Por meio do quê? Por meio da graça que Ele proveu. Como assim? O próprio Deus, sabendo que eu e você, que a humanidade está destituída dele, sabe? Eles estão longe, estão perdidos, estão condenados a condenação eterna. Mas o que eu vou fazer? Porque eu os amo, porque eu os fiz para mim. Esse mesmo Deus que ora nos fez, e mesmo Adão caído, mesmo a natureza humana caída, Ele provém um meio pelo qual eu e você podemos restituir. Destituído, agora nós precisamos restituir esse contato com esse Deus Criador, amém? Entenda, se eu e você entender que estávamos embaixo das trevas, embaixo da condenação, então nós precisamos entender que agora nós precisamos de um Salvador, nós precisamos de uma luz. Se eu estou condenado às trevas, então eu preciso de luz, porque o que faz as trevas saírem é a luz. É a luz. E quem que é a luz do mundo? É Cristo. Ora, eu e você precisamos nas nossas vidas do quê? De Cristo. De Cristo. Eu e você precisamos nas nossas vidas de Cristo. Talvez você tenha já ouvido alguém dizer assim: Jesus, Deus, Ele é amor, não vai mandar ninguém para o inferno.
E elas estão certas. Deus, Jesus, o Espírito Santo não vai mandar ninguém para o inferno, porque a humanidade já estava a caminho do inferno. Para que Deus vai mandar se a humanidade caída já está a caminho da condenação eterna? Então elas estão certíssimas quando elas vêm dizer que Deus não vai mandar um condenado para a condenação, porque já está condenado. Entende? Porém, Romanos diz que todos nós pecamos, estamos ali destituídos. Mas aí, Deus, pelo seu imenso amor, abre o 24, filho. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Abre o 25. Ao qual Deus propôs por propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sobre a paciência de Deus. Estão conseguindo pegar o processo de Deus para resgatarmos, para resgatar a mim e a você, para resgatar essa humanidade? Porque se ora estamos destituídos, o próprio Deus gratuitamente nos traz o seu imenso amor. Gratuitamente. É gratuitamente. Sendo pecado um mal para as nossas vidas, ele não é o maior mal. Como assim? Depois de Cristo, o maior mal da humanidade é rejeitar a graça de Cristo. É rejeitar a graça de Cristo. Esse é o maior mal da humanidade. Se ora pecamos, mas se arrependemos, buscamos ao Senhor e absolvemos a graça que Ele tem para cada um de nós, sem preço nenhum, o que lemos é gratuitamente. Ora, já o pecado não é o maior mal, não é o elemento de condenação, mas sim a rejeição à graça. Vou dar um exemplo. Imagina vocês, uma pessoa vai fazer os seus exames, passa lá num determinado médico, e aí ele recebe um diagnóstico. Olha, você está com uma determinada enfermidade, e é grave. Mas aí o médico chega e fala: olha, mas é o seguinte, ó, tem uma medicação assim, toma essa medicação, tal, faz esse tratamento. Ela se depara, porque geralmente determinados resultados que a pessoa pega, aquilo abate a pessoa mais do que a própria enfermidade. Determinados diagnósticos que a pessoa recebe, ela já sai já do consultório do médico já 50% abatida. E ela se depara com outra pessoa, a pessoa fala: ah, meu irmão, olha, não é fácil mesmo essa enfermidade, porém, fulano de tal tomou a medicação, fez esse tratamento e se curou. Amém? Amém. Mas a pessoa, seja lá por crença, seja lá por decisão própria, resolve não tomar esse remédio. Olha, eu, sabe, pensando, eu não vou tomar esse remédio não, eu vou, sabe, eu creio em Deus e está tudo certo.
Passa-se um determinado tempo, essa pessoa veio a óbito. E aí eu quero perguntar para cada um de vocês: quem levou essa pessoa a óbito? Foi a enfermidade? O que foi que levou ela a óbito? Vocês estão entendendo o que é a graça de Deus? Vamos um pouquinho mais atrás, vamos agora para a Bíblia. A geração noêmica. Deus escolhe Noé para fazer uma arca. Noé, eu vou trazer dilúvio sobre a terra. O povo está perdido. Eu não os criei para isso. Alguns estudiosos dizem que foram 120 anos que a Bíblia, a arca foi construída. Agora, imagina, 120 anos, Noé falando: pessoal, se arrepende, olha, povo, entra na arca, se arrepende, se converte dos seus maus caminhos, entra, vem. Só que aquele povo, quando você vai ler o texto, você vai lá, ler em Gênesis, você vai ver a narrativa do texto, você vai ver que aquele povo praticamente via a arca como uma loucura. Esse velhão aí, ó, esse barba branca aí, tá louco, nunca choveu aqui, fazer um barco desse tamanho. Noé, todos sabem, entra ele, a esposa, os seus 3 filhos, a mulher e os seus 3 filhos, e os animais que o Senhor direcionou para que entrasse no casal de cada um. Veio um dilúvio. Toda aquela humanidade morreu. Foram as águas do dilúvio? Foi o dilúvio que matou aquele povo? Não. E o que foi? Eles recusaram entrar na arca. Naquele momento, o único meio de salvação para a vida deles era a arca. E aí eu quero trazer para os dias de hoje. Sabe o que vai condenar essa geração de hoje? Não são os pecados propriamente ditos, mas é eles rejeitarem a graça de Deus, é eles rejeitarem a Jesus Cristo. É isso. Consegue, igreja, entender que a geração que está perecendo, que vai perecer, não vão perecer pelos seus pecados, mas vão perecer pela rejeição daquele único e fiel Salvador, que é Jesus Cristo. Único. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém, não é alguns não, é ninguém vai ao Pai. Só que estão rejeitando a Cristo. Está todo mundo, a humanidade, dona do seu eu sou dono da minha vida. Que deixa Deus tirar o fôlego de vida. Mas estão aí, perecendo, porque simplesmente não querem aceitar, não querem receber o único meio de salvação, que é Cristo. É muito difícil. Quando você vê o pecado, ele nos afasta de Deus. O pecado, ele gera uma separação entre nós e Deus. Mas você observou que ele não é o ponto primordial para a perdição do ser humano? Observou que os que vão perecer porque não vão absorver. E antes de absorver, vão rejeitar a graça de Deus. E aí, nós como crentes em Cristo Jesus, nós temos que todos os dias das nossas vidas pedir: Senhor, me ajuda, não deixe eu rejeitar a tua graça.
quando você vê uma pessoa que fala, eu já fui crente, está afastada da graça de Deus. Sabe que esse negócio aí de igreja, eu até já fui para a igreja, nesse negócio de igreja, está rejeitando a graça de Deus. E infelizmente vão perecer. E infelizmente vão perecer. Senhor, que o Senhor nos conserve, Pai, na Tua graça. Pai, nos conserve no Teu amor, Senhor. Não deixe, Pai, que nós venhamos retroceder, em nome de Jesus. A Tua palavra diz que dos Teus o Senhor não perderá nenhum. Não nos deixe, Pai, fazer escolhas que nos afastem da Tua graça, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E aí esta humanidade caída agora ela vai precisar desse remidor, de quem pode remir os nossos pecados dantes cometidos. A palavra está dizendo assim, olha, vocês pecaram, mas é o seguinte, pelo amor de Cristo sois salvos. Isso aí não vem de vós, é dom de Deus, um dom maravilhoso de Deus que quer nos salvar. É o dom de Deus. Que não venhamos abrir mão desta graça de Deus, amém? Em nome de Jesus, não venhamos abrir mão da graça de Deus. Abre para nós Lucas no capítulo 18, Felipe. O verso é o 26 e o 27, vamos ler. E os que ouviram isto disseram: longe quem pode salvar-se? Logo quem pode salvar-se? Mas ele respondeu, Jesus: as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Eu e você não podemos nos salvar. A verdade é essa. Um pastor, um padre não pode salvar, uma imagem não pode nos salvar. Mas o que é impossível ao homem é possível para Deus. E Deus decidiu nos salvar por meio da sua graça. Mas Jesus, como é que é isso aí? Como que é a salvação? Olha para o homem e vocês não podem se salvar. Mas o que é impossível para cada um de vocês é possível para Deus. Amém? É possível. E Deus, Ele quer. Deus, Ele deseja nos salvar. Irmãos, vamos ser brasileiros, ZL, é uma burrice perder essa salvação. Não é? É uma burrice perder essa salvação. Quantos a gente já viu e tem visto aí desprezando, rejeitando, e a gente entendendo um pouco da palavra, a gente entende, vendo que estão indo a caminho da perdição, da condenação eterna. Mas para nós, Deus tem a maravilhosa graça, e é ela que nos basta. E aí, muitas vezes, quando os nossos pecados, as nossas falhas querem impor, o apóstolo Paulo chega para o Senhor e fala: Senhor, tira esse espinho da minha carne. Paulo, não vou tirar. Mas Senhor, tira esse espinho da minha carne. Paulo, não vou tirar. Pela
pela terceira vez, Paulo: Senhor, tira esse espinho da minha cara. Aí o Senhor fala para ele: ei Paulo, a minha graça, ela te basta, e o meu poder, ele se aperfeiçoa na tua fraqueza. O meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Ei, quando quiser sobressair, saiba que o poder de Deus é maior. É maior. Ele nos aperfeiçoa, Ele nos faz vencer. Põe a graça de Deus à frente da sua vida todos os dias. É a graça. É pela graça que nós estamos aqui. É pela graça que nós somos salvos. Tudo é pela graça. É graça. É graça. E aí, o que é essa graça? O que é? Qual que é um dos significados da graça? Quem sabe? Imerecido. Eu e você não merecia. A humanidade não merecia. Mas o amor dele nos concede esta graça. Poder imerecido de Deus sobre as nossas vidas. O Cláudio merecia? Não. Mas o poder, o amor de Deus, a misericórdia de Deus resolve resgatar o Cláudio. Aleluia! Glória a Deus! Resolve redimir. Oh, Deus de amor, obrigado, Senhor. Resolve, com a graça remidora, trazer o Cláudio, tirar ele das trevas e trazer para a sua maravilhosa luz. Aleluia. Não venhamos nunca esquecer do amor de Deus para com as nossas vidas, para com a vida da humanidade. Se eu e você entender esse processo da graça de Deus, vamos viver bem mais, porque quando o acusador vier nos acusar, nós vamos colocar a graça, o sangue de Jesus à frente. Amém? Amém. Em nome de Jesus. Quando eu e você, como qualquer ser humano, rejeita a graça de Deus, nós estamos crucificando a Deus. Porque o apóstolo Paulo fala que, olha, se Jesus morreu por nos salvar e nós ainda estivermos cometendo e fazendo a coisa da lei, para que Cristo morreu? Se eu estiver vivendo uma vida sem absorver a graça de Deus sobre a minha vida, para que Jesus fez o sacrifício? É a graça que nos basta. Amém? É a graça que nos basta. Aleluia. Abre para nós João 3. Verso 19. Observa, nós vamos ler 2 versículos e aqui fica confirmado que não é o pecado. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más.
o 20. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Volto 19. E a condenação é? Está dizendo que é o pecado? Está dizendo que é você ir ou voltar? Qual que é a condenação dessa geração, dessa humanidade? Rejeitarem a luz, rejeitarem a luz e darem vazão e absorverem as trevas. A condenação é esta: que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram, se deleitaram mais com as trevas. E é isso, meus irmãos, é isso, minhas irmãs, que vai levar à condenação eterna, é os homens rejeitarem a graça, a luz de Deus sobre as suas vidas. É isso. A Bíblia está dizendo que a causa da condenação desta geração é que a luz, a salvação veio ao mundo, mas os homens escolheram as trevas ao invés de absorverem a luz. Aleluia. Isso nos leva a entender que não são os nossos pecados propriamente dito que vai condenar, mas é a rejeição da graça de Deus. É a rejeição. Uma pessoa que está aí no mundão, fazendo toda qualquer sorte de coisas, que alguém vai lá levar uma palavra para ela, evangelizar, ela está rejeitando a graça de Deus. Está rejeitando. Aquela pessoa que se arruma todo domingo, que vai para a igreja, que senta, mas que ainda não aceitou ao Senhor como seu Senhor e Salvador. Está ali, sabe? Pezinho na igreja, pezinho no mundo. Não quer assumir o compromisso, não quer aceitar a luz na sua vida, ainda dá vazão às trevas, está rejeitando a graça de Deus, está rejeitando. Por isso que se faz necessário a gente caminhar, tudo tem o seu tempo, é bíblico, mas caminharmos com o Senhor. Sabe aquela ideia de que quando eu melhorar, aí eu vou andar com Deus? Vai perecer, porque ninguém melhora para andar com Deus. A gente melhora andando com Ele. O ser humano melhora andando com o Senhor. Jesus é o remédio, mas os homens rejeitam esse remédio. Jesus é a arca, mas os homens rejeitam a arca. E eu e você nesta noite precisamos sair daqui não só em posse, mas agarrados nesta graça, porque é ela que nos salva. Se eu e você estamos entendendo que a rejeição leva à condenação, eu e você temos que nos agarrar mais ainda nessa graça, porque é ela que nos basta. É ela. Pela graça sois salvos. Mas só tem esse caminho se você me provar que todas as estradas levam para a Bahia. É só esse caminho. Da mesma forma que todas as estradas não vai te levar
para o mesmo lugar, não tem muitos caminhos, é só um caminho. Eu sou a verdade. Então, é só Jesus Cristo que pode salvar esta humanidade. E nós que somos salvos em Cristo Jesus, temos que, em posse da graça, passar para essa geração, passar para esse mundão, que é só Jesus. Se Ele nos tirou das trevas, de que hora viemos ser ensinados, agora é hora da gente ensinar essa geração que é só Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Amém? Amém. E aí, estamos caminhando para o final, mas eu quero te dizer que muitas vezes nós, dentro da igreja, nós estamos negligenciando a graça. A graça. Como assim? Quando a gente trata essa graça relaxadamente. Quando a gente tá bom, se der 10, se não der, não der. Mas se Cristo salvar, amém, se não salvar, paciência, não. Paciência, não. É cada dia mais convicto, cada dia mais firme, cada dia mais firmados nesta graça. Não venhamos nos permitir tratar essa graça de qualquer jeito, não. Porque para mim e para você, essa graça, ela é de graça. Para mim, para você e para a humanidade, essa graça, ela é de graça. Mas ela custou alto preço. Ela não foi de graça. Ela é de graça, mas ela não foi de graça. Foi alto preço, foi preço de cruz. Foi alto. Não tem como a gente não valorizar essa graça, se entendermos a magnitude dessa graça que nos é dada de graça. E quando eu falo com vocês que não são os nossos pecados, é a graça, essa graça, ela não é uma carta branca para que venhamos viver uma vida pecaminosa, não. Amém? Amém. Sabe, o presbítero Claudio falou que não é nos pecados, então eu vou sair daqui pulando uma perna só, virando piruleta. Não é isso. A graça não é uma autorização para pecarmos, não. Muito pelo contrário. É muito pelo contrário. Quando eu entendo a graça, ela vai me fazer vencer todas as minhas fraquezas. Ela vai me afastar de todos os meus pecados. Porque se Cristo está em mim e eu estou nele, nenhuma condenação há. Eu vou ser mais vigilante. Todas as vezes que eu vacilo, posso eu, Cláudio, ter certeza que eu vacilei na absolvição da graça. Porque se eu estou na graça, Cristo pecou? Alguns de vocês já leram em alguma tradução bíblica Cristo pecando? E aquele que não tem pecado, se ele está em mim e eu nele, eu não posso também vencer as minhas fraquezas, as minhas limitações? Então graça é isso. Não é uma autorização, mas é uma confirmação de que vamos andar mais em santidade, ser de santo, porque eu sou santo, por meio da graça. Amém? Amém. Da graça, é absorver, é puxar para si essa graça. Aleluias. Lá em Gálatas 2, põe para nós lá, capítulo 2, o verso é o 21. Olha o que a palavra diz, é Paulo falando aos Gálatas.
Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. A liberação da graça não é para me aniquilar ela com os meus pecados, não é para me tratar ela de qualquer jeito, mas é para mim se firmar mais e mais no Senhor, estar mais e mais convicto. É alguém chegar para mim, para você e falar: e aí, você é salvo? Sim, sou salvo pelo sangue de Jesus. Todas as dúvidas nossas ser eliminada. Todas serem eliminadas, serem tiradas. Amém? Amém. Não aniquilar e aí andar de qualquer jeito. O presbítero lá, olha que da hora, ele falou que, sabe, é a graça, pecado não vai me condenar não. E aí viver uma vida, não é isso. O presbítero não está falando isso. O presbítero está dizendo que o pecado sim, é um grande mal para as nossas vidas, mas o maior mal das nossas vidas, da humanidade, e que vai levar à condenação, é a rejeição da graça. Amém? Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês, tá? Vamos encerrar. A Constituição americana, ela se baseia em alguns estados lá, tem acho que 50, 52 estados. Alguns estados se baseiam muito na Bíblia, faz a sua Constituição, então lá tem estado que tem a pena de morte. Mas como assim? Se você ler a lei do apedrejamento, era uma lei de condenação. E aí, observa, talvez alguns de vocês já até ouviram. Certa feita, o governador de um estado americano se vestiu lá de pastor, pegou a sua Bíblia, e aí resolveu colocar dentro da Bíblia uma carta de liberação, anistia, que também é bíblico, porque quando Jesus foi crucificado, o que Herodes e aquela turma precisavam fazer? Em um determinado tempo, eles precisavam soltar uma pessoa. Cristo, pela ótica natural humana, era Cristo que era para ser salvo. Mas o que aquela população, aquela multidão disse? Queremos Barrabás. Crucificaram a Cristo. Beleza. Então esse governador colocou uma carta dentro da Bíblia, se vestiu tudo de pastor, porque todos sabem que os Estados Unidos, há décadas atrás, era o berço do Evangelho, né? Hoje não mais, mas já foi. Então, você olhava, aquele é um pastor. E aí ele resolveu ir uma beneficiária. E chegou lá, falou com o carcereiro, resolveu tudo, falou: olha, nós estamos numa data onde que se dá uma anistia, e eu quero falar com um preso que o anistiaram. Tá bom, foi feito todos os trâmites. Ele chegou diante da cela de um homem, e aí ele foi falar: lá posso falar com o senhor? Não vem com conversa, eu não quero saber de pastor, eu não quero saber de Bíblia, eu não quero saber de nada. Mas rapaz, calma, o que eu tenho aqui dentro dessa Bíblia é importante para você. Eu não quero saber, sai daqui agora, vai-te embora, crente. Governador, com certeza um homem muito importante, cheio de compromisso, não ia ficar perdendo o seu. Saiu. Quando o governador saiu, o carcereiro chegou e falou para ele: deixa eu te falar uma coisa, você é um jumento, você é um burro, você, olha, você não sabe o que você fez. Por quê? Aquele ali não era um pastor, aquele ali era o governador do estado. E dentro daquela Bíblia tinha a sua carta de salvação, tinha a sua anistia. Dia
passado, ele vai para a sua condenação. No momento da condenação, ele te dá o direito de falar as últimas palavras. E aí ele fala para aquela multidão: hoje eu estou morrendo. Há poucos minutos eu vou morrer. Não pelos erros e pelo pecado que eu cometi, não. Mas é por eu ter rejeitado o único meio que me salvaria. Eu vou ser condenado por rejeitar a minha salvação. E assim estão muitos dessa geração sendo condenados porque estão rejeitando o único meio que pode salvá-los, que é Cristo. Que é Cristo. E quando eu e você olha para a nossa vida, para a nossa família, para a nossa parentela, não precisamos ir longe e ver que tem muita gente que vai ser condenado porque está rejeitando o único meio de salvação. E que o Senhor nos ajude a tocar nessas vidas, a ir de encontro a elas, porque se elas não aceitarem o único meio de salvação, elas serão condenadas. Serão condenadas. Ah, Senhor, nos ajuda, Pai. Aí o louvor, vamos encerrar, vamos ouvir um louvor, mas eu peço em nome de Jesus Cristo que o Senhor, nesta noite, que cada um de nós venhamos sair daqui capacitados para ir de encontro àqueles que nós sabemos que precisa absolver esta salvação que só tem em Cristo Jesus. Amém? Amém. Aleluia.